Mas hoje, amados, nós precisamos caminhar olhando para a nossa salvação. Salvação é um dom, é uma dádiva preciosa de Deus para todos os homens, para todas as pessoas. Em todo tempo, o propósito de Deus foi, é e será salvar as pessoas. Salvar. Porque a salvação, irmãos, é a que faz a diferença desta vida para outra vida. Não é? Entrar na vida eterna salvo é muito mais do que qualquer coisa que você possa alcançar nesta vida material. Fechar os olhos para essa vida e abrir os olhos na eternidade com Deus não tem preço. E salvação é sobre isso. Salvação é isso. Não é? A gente fica preocupado, não é, com a salvação, porque aí, sabe, sei lá, salvação, irmãos, é para o futuro, não é para agora. Eu nunca esqueço, nós estávamos, muita gente, nos despedindo do pastor de saudosa memória, José Santos, no templo da Assembleia de Deus da Penha, ali na Montevidéu, quando ele passou para o Senhor. Muita gente, templo cheio, e o pastor Paulo Brito, ele usando a palavra naquele dia, disse: irmãos, uma coisa eu sei, o Evangelho nos prepara para a morte. E a morte para o crente é vida eterna. E a vida eterna se alcança com a salvação em Cristo Jesus. E para cuidar da nossa salvação, nós estamos trazendo alguns temas aqui. E hoje, em especial, eu quero falar sobre a importância, irmão, de aceitarmos algo de Deus que é para nos ajudar na salvação, abençoar, aperfeiçoar a nossa salvação. Sabe o que é? É a correção. Correção. É interessante que Deus, na sua palavra, ele sempre teve o cuidado de corrigir o seu povo. Por que que nós temos que ser corrigidos? Por quê? Porque nós somos facilmente influenciados para nos desviarmos ou para a direita ou para a esquerda. Não é? Somos facilmente influenciados. Esses dias aí de folia, de carnaval, dessas coisas, eu estava prestando atenção numa coisa. Como as pessoas são influenciadas, não é? Por exemplo, chegou o carnaval, e aí pronto, as multidões vão para a rua, pulam, enfim, não é? Gritam. Ninguém está lembrando que o dólar está quase a R$3. Ninguém está lembrando que a gasolina está quase 4. Ninguém está lembrando que não sei mais o que, mais não sei o que, mais não sei o que, por aí vai. Hein? A luz vai aumentar e por aí vai. Que está faltando água, ninguém lembra. Por quê? A festa, né, a situação influencia as pessoas e eles vão embora. Enquanto o mundo de cá está pulando, festejando, o mundo de lá está sofrendo as influências do novo Estado Islâmico, não é? Ou do Califado Islâmico, que está avançando, matando, enfim, sabe? Enquanto o mundo de cá está pulando, não está nem aí, o mundo de lá está sofrendo outro tipo de influência. E nós estamos nos aproximando de uma hora, irmãos, em que a nossa salvação, ela se completará
com a vinda gloriosa do Senhor Jesus. E para que eu e você não fiquemos de fora do propósito de Deus da salvação, aí o Senhor nos corrige. E a correção, irmãos, é algo benéfico. Deus nos corrige para nos abençoar. Deus nos corrige para colocar a gente no caminho. Então vamos abrir a nossa Bíblia para conhecer um pouco sobre isso. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Hebreus capítulo 12, versículo 6. O autor da carta aos Hebreus, ele vai trazendo, né, o ensino. No capítulo 1 ele mostra a superioridade de Cristo. No capítulo 2 ele mostra a razão, não é, pela qual Jesus te humanizou e morreu. No capítulo 3 ele vai falar da vocação celestial e já começa a apresentar Jesus como sacerdote. No capítulo 4 ele vai falar da importância da paciência. No capítulo 5 e 6, ele vai falar sobre a necessidade de crescimento espiritual. No capítulo 7, ele fala sobre o repouso, que aqueles que desprezaram as coisas de Deus vão perder. No capítulo 8 de Hebreus, ele fala sobre Jesus como sumo sacerdote celestial. No capítulo 9 de Hebreus, ele vai falar do sacrifício melhor de Cristo. No capítulo 10 ele fala de um tabernáculo maior e melhor. No capítulo 11, o autor dos Hebreus vai falar sobre os heróis da fé. Não é? E no capítulo 12 ele começa dizendo que agora, não é, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas do capítulo 12? Todos os heróis da fé que ele relata no capítulo 11. Não é? Ele mostrou que esses homens do capítulo 11, essas mulheres do capítulo 11, sofreram, foram martirizados, foram perseguidos, mas venceram pela fé. E é interessante que chega aqui no versículo 4 do capítulo 12, versículo 4, eu vou ler o 6, mas eu quero chamar a atenção do 4. O autor diz assim: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Sabe o que ele quer dizer com isso aí, irmão? Hein? Não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Isto é, ele mostra no capítulo 11 que aqueles homens do passado, aquele povo do passado, sofreu, combatendo pela sua fé, combatendo para alcançar alguma coisa melhor de Deus. E que os crentes agora, dos dias em que essa carta estava sendo escrita, eles não haviam passado nem a metade do que os heróis da fé passaram. Eles não tinham dado o seu sangue. Eles não tinham combatido a ponto de verter sangue. Não. Por que isso? Porque eles haviam esquecido da exortação de Deus. Nós vivemos, irmãos, um mundo hoje, né, em que está dividido em duas partes. Duas partes. É interessante que, de repente, descobriram-se que no Egito tem cristão. No Egito tem cristão. Descobriu isso, porque foram 18, 20, 21, foram degolados aí, né? E aí descobriu-se que no Egito tem cristãos, olha aí. Não é? No mundo todo tem cristão, irmão. No mundo todo tem cristão. Os cristãos estão espalhados por toda a terra. Só que os cristãos de lá, para professarem a fé que você e eu professamos aqui, eles têm que derramar o sangue deles.
eles vivem debaixo de perseguição, eles não podem declarar uma fé publicamente como você declara, mas eles creem. Eu participei de algumas conferências anos anteriores lá na América, pela misericórdia de Deus, no Ministério Fé e Comunhão do pastor Demola, que tínhamos ali alguns pastores do Irã, do Iraque, do Vietnã, daqueles países ali, Afeganistão, vários, que eles tinham um crachá sem foto e com nome qualquer. Porque eles não podiam ser identificados. Não podiam ser identificados. O crachá dele, não bota o nome lá, Zé da... Entendeu? E acabou. Por quê? Porque eles não podiam ser identificados. Eu tive conversando com um pastor uma certa vez que veio do Vietnã. Durante 8 anos ele ficou lutando com o governo para conseguir um visto para vir na conferência dos Estados Unidos. 8 anos. E naquele ano ele foi e pudemos conversar, tomando um café, e ele contando que naquele lugar ali, se uma pessoa se converte no dia, ele converteu de manhã, de tarde ele já é expulso de casa. Família já expulsa. Viu? E assim é a vida lá no Oriente. Esses crentes de lá estão resistindo até o sangue, combatendo contra o pecado. E nós aqui, irmão, nós aqui, numa mordomia, numa boa vida, numa maré mansa, numa tranquilidade, comendo 10 vezes por dia, não é? Entendendo? Igrejas, templos, não é? Cada um melhor do que o outro. Se você não gostar dessa cadeira, tem uma igreja ali que tem uma cadeira mais macia do que essa. Sabe? Então nós aqui vivemos num céu, em termos de salvação. E aí que a gente precisa entender o valor da correção de Deus. Por que que Deus nos corrige? Para mudar o curso, irmão, para nos trazer para o curso, para alinhar a nossa vida espiritual. A salvação, ela tem um propósito, a salvação, ela tem um objetivo. É chegarmos no céu. E como é que eu vou chegar no céu de qualquer maneira? Para isso, a Bíblia fala da correção de Deus. A igreja do mundo de cá, do nosso mundo, está precisando urgentemente de correção. Não é? E a igreja do lado de lá, sabe, que vive escondida, que vive se sacrificando, estão precisando da misericórdia e da graça de Deus. Eu não sei quantos de nós, numa situação daqueles 21 egípcios ali, estaríamos calmos como eles estavam. Não é? Ajoelharam. Camarada com aquela faca molada na mão, e alguns deles ali orando, tranquilo, falando com Deus: Senhor, recebe a minha alma, perdoa meus pecados, tem misericórdia de mim, cuida do que ficou aí da família, dos filhos. Vou encontrar contigo daqui a 3 minutos. Hein? Será que nós estaríamos ali tranquilos ali? Ou a gente dava uma de doido, levantava e saía correndo, né? Nós precisamos, irmãos, nos alinhar aos propósitos de Deus. A igreja do lado de cá precisa se voltar mais para o Senhor. Por isso que o autor aos Hebreus, no versículo 6, ele diz assim, ó: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Corrige e açoita. Tem pessoas que basta uma correção e ele vem para o caminho. Outros precisam de açoite para entrar no caminho.
Não é? Por isso que na vida cristã, Deus trata com cada um individualmente. Porque a salvação ela é individual. A Bíblia diz que o marido não salva a mulher não salva o marido, os filhos não salvam os pais. Não, é individual. Às vezes Deus corrige a esposa, não é, só com a correção, enquanto o marido precisa de açoite. Olha aí. Às vezes é o contrário, a esposa precisa do açoite, o marido da correção. O importante é que Deus usa a correção e o açoite. Por quê? Ele corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. A salvação nos coloca como filhos de Deus. Não é isso que diz em João 1,12? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se sou filho de Deus, se somos filhos de Deus, nós precisamos ser corrigidos por Deus. E Deus nos corrige, irmãos, para nos colocar no lugar certo, no alvo certo, no propósito certo. Corrige porque ama, corrige porque nos recebeu como filhos. Reconhecendo que somos seus filhos, Ele como Pai tem um direito de nos corrigir. E qual é o meio que Deus usa para nos corrigir? Em 2 Timóteo 3,16, abra aí sua Bíblia. É só voltar algumas páginas e você já está em 2 Timóteo 3,16. Nós vamos encontrar um texto de Paulo dizendo o seguinte, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, preste atenção nisso, toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para quê? Para toda a Escritura, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, redarguir, corrigir, instruir. Toda a Escritura ela é usada, irmão, para corrigir, para instruir, para ensinar, para repreender. Deus usa a sua palavra para nos repreender. Deus usa a sua palavra para nos ensinar. Deus usa a sua palavra para nos corrigir. Nós não temos outro meio, não tem outra maneira, sabe? Não tem outro evangelho, não tem uma outra revelação, não tem uma outro livro que possa ser usado por Deus para nos ensinar, repreender, corrigir, instruir. É a Bíblia. É por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. Nós temos que ler a Bíblia, ler para ser salvo, ler para ser sábio, crer para ser salvo e praticar para ser santo. Nós precisamos da palavra. Por que que Deus usa a palavra? Olha o verso 17. Vamos ler? Para seja para que o homem de Deus seja perfeito. Por que que Deus corrige? Por que que Deus açoita? Para nos trazer o quê? A perfeição. Para nos conduzir à perfeição. E isso desde o tempo do Antigo Testamento, Deus está preocupado com o seu povo. Vamos para Jeremias. Abre a Bíblia aí em Jeremias 10, versículo 24. Jeremias, capítulo 10, versículo 24.
O capítulo 10, Jeremias está falando para a casa de Israel, não é? Porque a casa de Israel aqui, o povo de Deus, eles aprenderam muito fácil o caminho das nações, o caminho da idolatria. O caminho do povo de Deus no passado, irmão, Deus queria que o seu povo o adorasse, o reverenciasse, o servisse. Mas é interessante como o povo se desviava facilmente. Facilmente. E alguém pergunta assim, mas será que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento? Não, é o mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento, irmão, ele lutava para que o seu povo não praticasse a idolatria. Quando Deus mandava destruir um povo, quando Deus mandava destruir uma nação, é porque os limites daquele povo, daquela nação, chegou ao fim. Olha o que diz o versículo 2 de Jeremias 10. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. A partir daqui, Deus começa a mostrar que as nações se envolviam com os deuses, com a idolatria, porque não conheciam o Deus verdadeiro. E aí Deus alerta Israel nesse capítulo aqui, sabe, dizendo que Deus iria fazer alguma coisa. Deus iria agir. E olha o que diz o versículo 24. Vamos ler? Viram aí? Viu? É interessante quando Deus começa a falar, não é? Do que Ele vai fazer, do que Ele vai realizar, o povo, né, diz, castiga-me, ó Senhor, mas com medida. Todo castigo de Deus, irmão, todo agir de Deus tem uma medida. Tem uma medida. Deus não castiga para matar, Deus não castiga, Deus não corrige, não é? Para nos, enfim, nos perder, não. Deus nos corrige, Deus nos castiga, Deus nos traz a responsabilidade para nos colocar no lugar certo, na direção certa. E o povo sabia disso. Eles disseram, olha, castiga, mas com medida, não na tua ira. Não na tua ira. Por quê? Porque o povo sabia o que era um Deus irado. Lá em Hebreus, tem um versículo que diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não é? E eu não me lembro exatamente agora o pregador do século XVIII. Eu não lembro se foi Whitefield, foi Feiner, eu não me lembro agora, ou um outro. Eu lia muito sobre os grandes avivalistas do século XVIII. Sabia o nome deles todinho de cor, assim, ó, a história deles toda. Tem que reler aquilo ali para relembrar. Mas um deles, pregando lá em Hebreus, nesse texto, ele deu um título ao sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Deus irado, irmãos, misericórdia. E Israel conhecia Deus irado. Ele viu Deus irado com as nações. Ele viu Deus irado agir contra os deuses das nações. E nós não devemos permitir que Deus chegue ao extremo, não é? A ira conosco. Não. Pela tua salvação, Deus pode tirar contra você. Deus pode. Para te salvar, Deus se ira. Deus se levanta com raiva. Para te salvar. Para me salvar. Sabia disso? Muitas vezes Deus se levantou contra Israel, não foi para destruir, foi para salvar.
Esse é o propósito de Deus, desde o passado, alertando o povo. Você quer ver como foi no início? Deuteronômio capítulo 8, vamos lá. Vamos voltar lá para o Deuteronômio 8. No versículo 5. Deuteronômio capítulo 8 é o momento em que Deus, ele traz à memória daquele povo que nasceu no deserto, os feitos do Senhor. O capítulo 8 de Deuteronômio mostra isso. É o momento dos feitos do Senhor. E ele vai lembrar aquela geração que Deus fez. Não é? E no versículo 5, Deus fala até o versículo 4 sobre o caminho que Deus caminhou com eles, andou, humilhou, enfim, passou no deserto. E no versículo 5 diz o quê? Vamos ler. No teu coração. Viram aí? Deus está dizendo aqui, no versículo 5, qual a razão que Deus permitiu eles passarem, 40 anos no deserto. Por que que aquela geração passou 40 anos no deserto? Por quê? Porque os pais deles murmuraram contra o Senhor. Os pais murmuraram. E Deus disse a vocês que estão murmurando, então, nós vamos fazer o seguinte, essa geração que murmurou, eu vou ter que dar um tempo para eles morrerem no deserto. Eles precisam morrer. Veja bem, irmão. Quem murmurou, caminhou 40 anos no deserto e morreram no deserto. Nenhum deles viu Canaã, só Josué e Calebe. E os filhos que nasceram no deserto já estavam com 30, 35, 38, 40 anos. Estavam agora recebendo a orientação de Deus e Deus dizendo para eles, confessa no teu coração que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Foi preciso isso? Foi. Foi preciso Deus agir dessa maneira. E muitas vezes Deus precisa agir comigo e com você de maneira que a gente não entende, irmão. Tem muita gente que fala assim, mas pastor, mas por que que isso acontece comigo? Por que que está acontecendo comigo? Deus está querendo te trazer para um caminho. Deus está querendo te tirar de onde você está, te colocar mais na presença dEle. Viu? Eu hoje, pela misericórdia de Deus, estou aqui diante dos irmãos. Estou aqui pela misericórdia de Deus. Simplesmente. Tem nada em mim que possa dizer, irmão, por causa desse dedo aqui. Nada disso. Não tem nada. Mas eu tive que pagar um preço. Eu paguei o preço. Porque eu nunca quis ser pastor dependendo da igreja. Nunca. Entendeu? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Tirei uma carteira profissional, botei no bolso e arrumei um emprego no dia seguinte. Falei para minha mãe, vou trabalhar, tenho 14 anos. E fui. E trabalhei. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e trabalho até hoje. Saí, trabalhei dos 14, 15, trabalhei na Embratel quando começou, entrei num banco, trabalhei 4 anos, depois terminou o seminário, fiz 2º grau técnico em edificações, trabalhei 10 anos com empresa de engenharia, em escritório de engenharia, trabalhei num monte de projeto de usina hidrelétrica, Itaipu, não sei o que, Eletrobras, Chesf, Paulo Afonso, Balbina, trabalhei num monte de troço. E Deus falava comigo assim, meu filho, larga tudo e vem para a minha obra. E eu dizia, não.
eu sei trabalhar, eu gosto do que eu faço. Aí Deus teve que me castigar, fechar as portas. Viu? Eu me lembro que o último trabalho que eu fiz foi na Eletronorte, lá como terceirizado. Aí Deus fechou as portas. Essas empresas de engenharia que vocês ouvem falar aí, enrolada com Petrobras, Ingevix, Promon, não sei o quê, trabalhei nelas. Naqueles tempos áureos. Viu? E aí eu conhecia coronel, engenheiro, que quem mandava no Brasil eram os militares, eu conhecia um monte de gente. Ligava para todo mundo, fulano, Roberto, não é possível? Não, semana que vem estou te chamando, Roberto. Vai entrar um projeto aí, um negócio aí, vou te ligar. Estou esperando ele me ligar até hoje, irmão. Porque quando Deus quer botar você na linha, Deus sabe como fazer. Entendeu? Aí Deus foi me trazendo para onde Ele queria ali, ó. Fechou todas as portas. Todas. E eu conhecia a gente. Ingevix, Promon, Monasa Engenrio, Sofrelec do Brasil Engenharia, e não sei o que, e Furnas, conhecia gente pra caramba. Ligava para todo mundo, saía de casa de manhã, voltava de noite com fome e não arrumava nada. Viu? Então a gente tem que passar por esse momento. Deus chega uma hora que Deus vai lá e... Sabe para quê, irmão? Para a gente entrar no propósito de Deus. Entrar no propósito. E essa correção de Deus aqui é para nos salvar. Sabe? Foi o que Jesus falou. É melhor a gente entrar no céu sem um olho do que com os dois e ir para o inferno. É melhor entrar no céu sem uma mão do que com as duas e ir para o inferno. É melhor entrar no céu sem uma perna do que com as duas e ir para o inferno. Se for preciso, Deus corta a perna, Deus corta o braço, Deus... vai cortando, vai fazendo. Para te salvar. Para a gente entrar no propósito da salvação de Deus. Esse é o propósito. Não é? Foi isso que Jó disse. Vamos ler mais aqui. Jó, capítulo 5, versículo 17. Jó 5, 17. Aí chegou um dia, irmão, que eu entendi. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí eu, na época, procurei, eu trabalhava na igreja, eu servia o Senhor, mas Deus falava, não, eu te quero você, não é cuidando de coisa do mundo não, cuidando da minha obra. Aí eu procurei o pastor da igreja na época, hoje de saudosa memória, Valdir Neves, que Marquinho, essa turma aí atrás, lembra dele aí, não é? Irmã Ilma também, foi batizada lá em Cordovil, lembra de pastor Valdir. E falei para ele, ó pastor, cansei de lutar, não vou correr mais atrás de nada, eu estou aqui para o que der e vier, o que é que o senhor tem de bom aí? Aí ele falou, aleluia, Deus te deu juízo, Roberto. Aí no domingo reuniu a diretoria da igreja, pegaram um monte de papel enrolado assim, ó, botou na minha mão e falou assim, vai construir a nova sede da igreja. Você não trabalha com isso? Você não entende desses papéis aí? Vai construir. E hoje está lá, o templo da Assembleia de Deus em Cordovil, Rua Piaíba com Idumé, um prédio enorme. Comecei a construir aquela obra ali e fomos até o fim, em nome de Jesus. Viu? E dali para cá, só servindo ao Senhor. Viu como é que é bom? É, uai. Já teve dias na minha vida que eu não tinha emprego, eu não tinha salário, não tinha ninguém para chegar no fim do mês e falar, ó, isso aqui é o teu salário. Mas tinha as contas.
Tinha água, luz, telefone, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E nem me pergunte como que eu paguei tudo. Eu desafio qualquer crente aí nesses negócios aí que bota o nome do povo sujo e levante o meu nome se alguma vez na minha vida o meu nome ficou sujo lá. Te desafio, pode ir lá amanhã e procurar. Meu nome é Roberto José Inácio. Minha identidade 3098-392-9. Vai lá. Nunca de tarde. Entendeu? Mas Deus faz isso com a gente. Deus sabe. Olha o que disse Jó 5,17 aí. O que está escrito? Viu aí? Jó disse, é bem-aventurado o homem a quem Deus castiga. Não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Não despreze. Agora, por que, irmãos? Qual é a razão de Deus? Não é? A razão de Deus. Deus tem uma razão. Vamos voltar para Hebreus, e aí nós vamos entrar na ceia do Senhor. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. E aí nós vamos entender. E se Jesus não voltar na próxima quarta, nós vamos dar continuidade a partir daqui. Hebreus 12, versículo 10. O que temos aí? Por um pouco de tempo, mas este o final do versículo 10 de Hebreus 12, irmãos, declara a razão da correção. A razão da correção. Deus nos corrige. Deus muitas vezes me puxa para cá, o outro para lá, e Deus vai. Para quê? Qual é o propósito da correção de Deus? Está aqui, ó, no final do verso 10. Para sermos participantes da sua santidade. E você sabe que sem santificação, então santidade ou santificação é o tema da próxima quarta, se Deus quiser. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo conosco. Mas Deus vai nos conduzir. Vai levar você por caminhos de correção, porque Ele deseja. Ele faz isso para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Porque salvação, irmão, sem santificação, não vai nos levar a nada. Sabe? Nós temos que nos tornar santos. E esse é o assunto da próxima quarta, se Jesus não voltar.